Nosso tema é Humilhem-se diante do Senhor, baseado em Tiago 4,10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Você deve estar orando por você mesmo, orando pela sua família, orando pela sua igreja. O que nós vamos falar hoje pela manhã ainda tem a ver com jejum e oração. É possível que você já conheça o texto, e eu creio que deve conhecer mesmo, espero que conheça. Mas existe uma grande diferença entre a gente conhecer as coisas e viver aquilo que a palavra de Deus diz. E por isso nós vamos trazer esse assunto agora, pela manhã. No Velho Testamento há um jejum anual que é observado pelos judeus até hoje. Esse dia é chamado de Yom Kippur. É um dia em que os judeus anualmente não fazem nada. É um dia separado para jejum. E esse ano vai ser dos dias 4 e 5 de outubro, porque o dia, como os irmãos sabem, no calendário judaico, começa às 18 horas. Então, esse tempo de jejum deles começa no final do dia 4 e termina no final, no final do dia 4 e termina no final, ou quando inicia o dia 6, vai até o dia 5. Pois bem, isso foi instituído na lei mosaica, e diz assim, Levítico 23, 26, 27a. O Senhor disse a Moisés, aos 10 dias deste mês será o dia da expiação. Façam santa convocação e humilhem-se. Já dissemos anteriormente que o termo humilhar-se significa aqui jejuar. Deveria ser um dia de reflexão para todo o povo, para que eles se humilhassem através do jejum. Deveria ser um dia para buscar a presença de Deus, considerarem sua vida em relação a Deus, considerarem os seus pecados, se arrependerem, confessarem esses pecados, receberem perdão, e individualmente como nação. Nessa época, nos tempos do Velho Testamento, se faziam sacrifícios para perdão de pecados individualmente e por toda a nação. O próprio sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, era o único dia que ele entrava no Santo dos Santos, e ele fazia expiação por si mesmo e por todo o povo. Mas nós não queremos nos deter naquilo que era feito no Velho Testamento, mas no que nós podemos aprender com o que o Senhor diz aqui na palavra dele em relação a esse dia. O texto vai nos mostrar que não era exatamente o que estava acontecendo, ou seja, não era um período para eles realmente se humilharem diante de Deus, considerarem sua relação com Deus e deixarem os seus pecados e se voltarem totalmente para Deus. Por isso o Senhor ordenou ao profeta Isaías que desse um recado para o povo, anunciando ao povo, o texto, anunciando ao meu povo a sua transgressão, diz o texto. O texto diz assim, grite a plenos pulmões, não se detenha, erga a voz
como a trombeta, e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. O que é que estava acontecendo? Bem, mesmo vivendo em transgressão à palavra de Deus, o povo ainda procurava o Senhor. Procurava como se fosse um povo que andasse realmente na presença dele. O texto diz, mesmo nesse estado, mesmo em pecado, ainda me procuram dia a dia. Eu e você corremos o risco de, no nosso dia a dia, termos práticas religiosas, podemos até orar, podemos até ler a Bíblia, podemos fazer muitas coisas que podem parecer espirituais, mas não passam de formalidades religiosas. Então nós temos que ter muito cuidado para que o hábito não nos leve a fazer por fazer. O texto nos dá conta de que, mesmo sendo transgressor, o povo tinha prazer em saber a vontade de Deus. O texto diz, tem prazer em saber os meus caminhos. Mesmo sendo transgressor, o povo aparentava ser praticante da justiça. Por isso que o Senhor disse, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Aparentemente estava tudo dentro do figurino, diante do... Eles estavam se comportando externamente e aparentemente como pensavam deveriam. Sobretudo porque eles participavam de determinados ritos religiosos. Mesmo sendo transgressor, mesmo vivendo em pecado, o povo clamava pela justiça de Deus. Perguntam-me por sentenças justas. Eram os que tinham alguma necessidade e queriam que Deus fizesse justiça. Normalmente, quem fazia esses julgamentos eram os juízes, depois os reis e também os sacerdotes. Ao longo da história, foram instrumentos nas mãos de Deus para julgar os atos do povo e determinar o que deveria ser feito à luz de cada assunto que era trazido a eles. Todavia, ao se aproximarem de Deus e clamarem por justiça, mesmo sendo transgressor, o povo perguntava, por que ao jejuar o Senhor não leva isso em conta? Por que ao jejuar o Senhor não leva isso em conta? O povo jejuava, esperava mudanças, pelo menos naquilo que eles queriam ver alterado, e não viam. Aparentemente, o povo, como já dissemos, fazia o que era correto. Mas o povo perguntava então, por que o Senhor não ouvia a sua oração? O povo perguntava ao Senhor dizendo, por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Como então um povo aparentemente tão piedoso, tão temente, podia ser transgressor? O povo perguntava, por que jejuamos se tu não nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta?
Então o Senhor mostrou a rebeldia, a transgressão, o pecado do seu povo. Primeiro, no dia em que jejuava, o povo cuidava do seu próprio interesse. Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses. A pergunta que devemos fazer é: para que é o nosso jejum? Estamos nos humilhando para estar com o Senhor? Ou estamos realmente interessados em buscar a sua presença, ou a nossa motivação é outra? Eu sei que muitos de nós, ao longo da nossa vida, teremos jejuado para obter algum favor de Deus. Isso não é totalmente errado, mas não deve ser a razão principal para buscarmos a Deus. Nós devemos buscar a face de Deus para estar com Ele, para ouvirmos aquilo que Ele tem a nos dizer. É para que a nossa comunhão com Ele possa realmente produzir em nós mudanças que Ele deseja realizar. Eu não devo me aproximar dEle como se tudo estivesse bem, mas para ouvir o que Ele tem a dizer. E então, depois de ouvi-lo, depois de estar atento ao que Ele tem a dizer-nos, então, nada impede que você faça os seus pedidos também. Mas quando você se aproxima de alguém para conversar, você não se aproxima: olha, eu vim aqui para te pedir isso. Se você considera essa pessoa, se essa pessoa é importante para você, se você ama essa pessoa, se você preza essa pessoa, se você tem prazer em estar com essa pessoa, você vai, no mínimo, dizer o que você pensa dela, vai falar do seu amor por ela, ou, se fosse um ser humano, você perguntaria como ele está, como é que estão as coisas. É claro que quando nos aproximamos de Deus, cada um de nós está vivendo uma situação. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós devemos então ser bem autênticos, mas isso não impede que nós nos aproximemos dessa pessoa dizendo o porquê de estarmos nos aproximando dela, por que eu não fui buscar auxílio em outra pessoa, por que é ao Senhor que eu estou me dirigindo. No mínimo você deve dizer: eu suponho que você confia nele, que você espera nele, que ele é a sua rocha, ele é a sua torre alta, ele é aquele em quem você confia e espera. Enfim, você vai entrar em contato com ele e falar com ele, para estar com ele, para compartilhar com ele algo que esteja no seu coração. Mas o texto diz: acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses. Eu confesso aos irmãos que, ao preparar essa mensagem, eu me vi obrigado a refletir sobre o meu tempo de oração. Eu tenho um tempo todos os dias pela manhã com o Senhor, mas muitas vezes acontece uma coisa, eu tenho que atender um telefone. Muitas vezes alguém se aproxima para ter uma informação. E eu estava pensando e refletindo: isso não dá para continuar assim, não.
eu vou ter que, de alguma forma, encontrar um meio, que já compartilhei com a Ana Bia, preciso levantar muito mais cedo. Para quê? Para estar com Deus antes que as coisas começam a acontecer e eu tenha que desviar a minha atenção para resolver situações que precisam ser resolvidas. Então, quando isso acontece, você perde o foco. Quando isso acontece, você muitas vezes não consegue voltar a pegar o fio da meada. Eu espero que você entenda o que eu estou dizendo. E quebra aquela relação que começou bem e, por causa de interrupções, ela se perde. Então, eu creio que o texto diz que as pessoas estavam cuidando dos seus próprios interesses. Eu sei que quando nós convidamos e convocamos a igreja para um jejum, você trabalha, você estuda. Então, o tempo do seu jejum deve ser um tempo que você possa estar com Deus. Você vai se abster de uma refeição para estar com Deus. É um tempo que você possa se trancar num lugar, possa se retirar para um lugar, porque senão vai ser mera formalidade. Não há como Deus falar comigo e com você no meio do tumulto. Deus não grita. Deus fala suavemente, fala com você às vezes sem dizer uma única palavra. Se você estiver ligado a Ele, você vai ouvir a voz dEle. Então, o texto diz, acontece que no dia em que jejum vocês cuidam dos seus próprios interesses. No caso dos judeus, era um dia só por ano. E no contexto do Velho Testamento, era esse. Depois houve outras ocasiões em que o povo jejuou, muitas vezes o povo jejuou. Mas esse dia a pessoa devia parar tudo. Eu não vou dizer que você vai parar, porque nós estamos fazendo um período de 40 dias de jejum, você não tem como parar a sua vida. Em alguns casos, Deus requer isso, mas não é o caso, eu creio, mas você precisa ter um tempo com Ele. Um tempo em que você possa estar com Ele. Não é simplesmente deixar de comer, é deixar de comer para estar com Ele. Você vai abrir mão de uma refeição porque você acha que é mais importante estar com Ele do que comer. É isso que nós dizemos para Ele. E ao nos aproximarmos dEle, nós nos aproximamos reconhecendo que Ele é essencial na nossa vida. Que Ele é super importante, é a pessoa mais importante da nossa vida. Por isso que nós nos dispomos a tanto. Eu reconheço a minha fragilidade, a minha insignificância. Eu não estou dizendo de autopiedade, viu? Não estou falando disso não, estou falando é a verdade. Quanto mais você conhece a Deus, mais você conhece que você precisa dele desesperadamente. Só o tolo pensa que está tudo muito bem com ou sem Deus. Ou, eu não preciso orar, eu não preciso ler a Bíblia. Isso é uma característica de quem pensa que pode se virar sozinho. Se você sabe que Ele é essencial, se você sabe que Ele é importante,
você vai se virar para encontrar um tempo para estar com a palavra dele, vai encontrar um tempo para estar com ele. Então, não era isso que estava acontecendo. Segundo, no dia em que jejuava, o povo oprimia os que trabalhavam para eles. Oprime os seus trabalhadores. Os que tinham mais posse tinham empregados e nesse dia em que eles jejuavam, eles exigiam que os seus trabalhadores trabalhassem. Mas a proclamação do jejum era para todos, inclusive para os trabalhadores. Então eles não deviam estar trabalhando. E ninguém devia exigir que eles estivessem trabalhando. Então, eu não estou querendo dizer que o que está sendo dito, eu e você vamos fazer, porque vivemos num contexto totalmente diverso. Mas eu estou querendo que você apanhe os princípios. O que é que nós estamos pensando enquanto estamos jejuando? Estamos preocupados com 1000 coisas que eu e você temos que fazer? O que é que pulsa mais dentro de mim e de você? É a solução dessas questões? Ou é buscar em Deus direção, não só para essas questões, mas para tudo? Para você mesmo. O principal é ouvir o que ele tem a dizer, porque muitas vezes ele quer falar, mas a gente não deixa ele falar. A gente quer falar. Você conhece pessoas que quando estão com você não dão a menor chance de você falar. Elas falam o tempo todo. Pá, 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 pá. Eu que já não gosto de falar, quando fico com essas pessoas, eu fico quietinho, ouvindo. Não tem condição de falar. Se o Senhor quiser falar com alguém que só pede, só pede, só pede, só pede, e fala o tempo todo, e fala o tempo todo, qual é a chance que ele tem de falar com você? O texto nos faz entender que havia opressão, que havia injustiça, que havia maus tratos. É o que nós vamos ver em terceiro lugar. No dia em que jejuava, o povo discutia, brigava, espancava as pessoas. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Era um dia de reflexão para quebrantamento, convicção de pecado, arrependimento, se voltar inteiramente para o Senhor, mas havia discussões, brigas, violência. Essas coisas caracterizam as obras da carne. Como é que alguém vai estar com Deus e manifestar as obras que são opostas ao que ele ensina? Gálatas 5:22 fala de inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções. Em quarto lugar, por jejuar assim, o Senhor disse que não podia ouvir as suas orações. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá no alto. Não faz sentido jejuar se as nossas atitudes são opostas às que Deus nos ensina na sua palavra. É por isso que o jejum deve não ser só abstenção de um alimento, mas eu tenho que ouvir Deus, no mínimo através da palavra dele. E quando eu falo em ouvir o Senhor, aqui no íntimo, quando eu ouvir alguma coisa do Senhor no íntimo, sem palavra, eu tenho que conhecer a palavra para saber se aquilo veio dele realmente. Ou se veio de outra fonte, se é ele mesmo falando comigo, mas para isso você precisa conhecer a palavra. E se você lê a Bíblia assim de vez em quando,
você jamais vai conhecer a palavra de Deus. Eu leio a Bíblia todos os dias. Faço isso anos a fio. Estou sempre descobrindo coisas novas que eu nunca tinha visto. Nós todos os dias temos coisas a aprender na palavra de Deus. E é por isso que a Bíblia recomenda que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus. O que significa isso? Nós precisamos conhecer o que a Bíblia diz acerca de Jesus. Ah, eu já sei tudo, sabe? Você vive como Ele vive. Eu sei que nenhum de nós vive como Jesus viveu, mas o propósito é que nós vivamos como Ele viveu. Aquele que diz que conhece Ele deve andar assim como Ele andou. E se não há esse propósito, então tem alguma coisa errada. Então, o jejum praticado pelo povo era ritualista, legalista e formalista. Então, Deus diz assim, ó, seria esse o jejum que escolhi? Que num só dia, uma só vez, uma única ocasião, a pessoa se humilhe, ou seja, jejue, incline a cabeça como junco, faz aquele ar de quem é piedoso, que está contrito. Incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano de saco e cinza. É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável ao Senhor. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, olha, esse formalismo religioso não tem nada a ver. Não é isso que eu quero. O que Ele queria era mudança interior. O que Ele queria era mudança operada no coração do ser humano. Então não era um ato para todos saberem que você está jejuando. Nós convocamos a igreja para o jejum, mas eu não quero nem saber se você está jejuando ou não. É um problema seu com Deus. Eu creio que você faria muito bem se ouvisse a voz do seu pastor, se você considera que eu sou instrumento de Deus para falar com você o que Deus me coloca no coração para dizer. A menos que eu diga alguma besteira aqui que esteja contra a palavra dele, mas seria bom você dar ouvidos. Mas eu não vou perguntar para você se você está jejuando. Não vou perguntar para você que hora que você jejua, como é que você jejua, não quero saber. Se você vier para mim me perguntar alguma orientação sobre como fazer um jejum, eu posso dar. Mas eu não quero saber se você vai fazer ou não. Isso é um problema seu com Deus. Jesus ensinou em Mateus 6, 17 e 18. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o seu rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai, em secreto. E o Pai, que vê em secreto, lhe dará recompensa. Então, jejum deve ser atrelado à oração e à palavra. Jejum deve viabilizar reflexão, quebrantamento diante de Deus, quando você perceber que não está fluindo, você não está conseguindo uma relação com Deus desejável naquele tempo, então pergunte, Senhor, o que está acontecendo? Por que parece que a oração não passa do teto? Porque eu sinto que tem algo errado. Me faz saber, se você não sabe, mas às vezes você já sabe. Então, o que Ele quer é conserto. Se você não está bem com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, com o seu irmão, com o seu vizinho, com alguém do seu círculo de relacionamento, no trabalho, na escola, onde for,
Então, essas coisas precisam ser consertadas. Se você está falhando em alguma área, confesse, arrependa e volte-se para Deus. Então, jejum deve ensejar mudança de comportamento. Em sexto lugar, o Senhor mostrou que o jejum que agrada a Ele deve trazer, então, mudança de comportamento. Será que não é esse o jejum que escolhi? Que vocês quebrem as correntes da injustiça? Ou seja, deixem de praticar a injustiça, deixem de ser desonestos, deixem de fazer tramóia, deixem de fazer arranjos. Desfaçam as ataduras da servidão. Eram aqueles que tinham empregados e tratavam eles muito mal. Deixem livres os oprimidos. Muitos tinham poder em suas mãos e oprimiam os menos favorecidos. E acabem com todo tipo de servidão. Então o Senhor está chamando o povo a deixar todo tipo de exploração do próximo, o que era muito comum no Velho Testamento e é combatido o tempo todo. Isaías 1,17, o Senhor diz assim: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Então, é praticar a justiça e incentivar a prática da justiça. O jejum que agrada a Deus deve, então, trazer mudanças de atitude em relação ao pecado. É por isso que, segundo Crônicas 7,14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. É por isso que o Salmo número 139, no final diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho reto, caminho direito. Em sétimo lugar, o Senhor mostrou que o jejum que agrada a Ele produz atitudes coerentes com o caráter dEle. Será que não é também que vocês repartam o seu pão com os famintos? Recolham em casa os pobres, desabrigados, vistam os que se encontram nus e não voltem as costas ao seu semelhante? Isso aqui é um desafio para nós em nossos dias. Muitas vezes eu não vou dizer que é fácil fazer isso não, até porque tem tanta gente esperta demais e muitas vezes a gente tem até medo. Mas há coisas que eu e você podemos e devemos fazer. E se você e eu não tivermos certeza, nós podemos pedir a Deus discernimento. Como podemos fazer isso? Como podemos viver isso? A igreja está recebendo donativos para os desabrigados lá de Petrópolis. Perdão. E existe uma igreja que está empenhada nesse propósito e tem meios de levar isso para lá. Nós vamos dar isso para essa igreja. A Convenção Batista Nacional está fazendo uma campanha, mas tem que levar lá em Caxias. E essa igreja é aqui pertinho, então eles vêm buscar, se você sentir o desejo. Mas o jejum deve nos levar ao quebrantamento. Quebrantamento, o que é? É você
deixar-se quebrantar, é você abrir mão da sua vontade para fazer o que Deus quer. Você não pode conhecer a vontade de Deus se você não conhece o que Ele quer para você. A gente conhece isso na palavra. Deve haver convicção de pecado, arrependimento, mudança de vida, renovação da mente. O que o texto nos diz é que se houvesse essas coisas, se houvesse se nós voltássemos a praticar, se o povo voltasse a praticar o que Deus sempre quis e ensinou na sua palavra, então os jejuns e as orações seriam aceitos e teriam resultados permanentes na vida deles e na vida da nação. Em 8º lugar, o Senhor mostrou que o jejum que agradava a Ele traz luz e cura. Então a luz de vocês romperá. Muitas vezes as pessoas estão andando no escuro, não sabem o que devem fazer, como devem fazer. Mas quando eu e você nos dispusermos a abandonar as coisas que Deus quer que nós abandonemos, a deixar o caminho mau, então as coisas vão se tornar claras. A escuridão vai ser dissipada, tudo vai ficar compreensível. Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer. E também a sua cura brotará sem demora. Aqui está falando de alguém que está enfermo e pede. Bem, é o que o texto diz. Isso quando o que está impedindo é um pecado. Eu não vou dizer que toda enfermidade que eu e você temos é resultado do pecado. Muitas vezes é resultado do pecado de não cuidarmos de nós mesmos, não nos alimentarmos como devemos e não fazermos certas coisas que sabemos devemos fazer. O texto diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. O texto é muito claro em dizer que o que Deus se agrada é de uma pessoa, não é uma pessoa que não tem pecado, é de uma pessoa que reconhece o seu pecado. Eu não estou dizendo que eu e você temos que pecar. Eu estou dizendo que nós devemos ser sinceros diante de Deus. Muitas vezes o que nos afasta de Deus é o nosso pecado. Moody disse que das duas uma, ou esse livro vai me afastar do pecado, ou o pecado vai me afastar desse livro. E podemos dizer que a mesma coisa acontece com a oração, acontece com a busca da presença de Deus, da comunhão com Deus. Como é que eu vou buscar Deus se eu estou andando fora dos caminhos dele? Em 9º lugar, o Senhor mostrou que o jejum que agrada a Ele traz a justiça tão desejada. Aqui nós podemos entender duas coisas. Vou ler o texto. Então a justiça irá adiante de vocês. Eu entendi que a justiça que a pessoa quer para a sua vida vai na frente dele. Deus vai fazer com que a justiça prevaleça na vida dele. Mas pode significar também que a justiça na sua vida será vista, será uma coisa visível em testemunho do Senhor. Você vai ver isso também. Em 10º lugar,
o Senhor mostrou que o jejum que agrada a Ele traz proteção e o livramento almejado. Então, a glória do Senhor será a sua retaguarda. Retaguarda nos faz pensar em alguém que vai para uma batalha e cujos inimigos estão ao encalço deles, ou podem vir traiçoeiramente, como os amalequitas fizeram com o povo de Israel, e apanhou o povo na retaguarda. Mas aqui o Senhor disse que a glória do Senhor será a sua retaguarda, ou seja, o Senhor vai proteger você, vai estar por trás de você, defendendo você daqueles que querem causar mal a você. Em 11º lugar, o Senhor mostrou que o jejum que agrada a Ele traz respostas às orações. Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá. Gritarão por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Quer promessa maior do que esta? Então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá, gritarão por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Mas, em 12º lugar, para que o Senhor atente para o jejum e a oração, mais uma vez o pecado precisa ser eliminado. Então Ele diz: se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, isso fala de desentendimentos, fala de coação, fala de ameaças. Normalmente quem faz ameaça é quem está por cima de alguém que está por baixo. E ele se sente todo poderoso para poder ameaçar as pessoas e obrigá-las a fazer o que elas querem. São aqueles que se valem da sua posição para humilhar os outros, para afligir, para impor a sua vontade. Efésios recomenda aos senhores de escravos daquela época: e vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade, que Ele não faz acepção de pessoas. E Isaías 58:10 diz: se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos. É a prática da generosidade, de acudir os necessitados na proporção daquilo que você tem e pode fazer. Se o pecado for eliminado, o Senhor trará a luz onde há trevas. Isso é repetido, diz assim: então a luz de vocês nascerá nas trevas, e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Também o texto diz que o Senhor nos guiará continuamente. O Senhor os guiará continuamente. Quer coisa melhor do que ser guiado por Deus? Outra coisa, o Senhor nos dará de comer até em lugares áridos. Lhes dará de comer até em lugares áridos, em lugares onde não tem nada. Todos nós sabemos que Deus alimentou o povo no deserto durante 40 anos com maná. Caía do céu.
dia após dia, numa região onde não havia nada. Também o Senhor promete que vai renovar o nosso vigor, fortalecerei os seus ossos. O sentido é renovação de forças físicas, saúde. Outra coisa, o Senhor fará de nós um jardim regado. Vocês serão como um jardim regado. Como é um jardim regado? Ele é bonito. Eu pensei no jardim do Éden, antes do pecado do homem. Um jardim regado, nós podemos pensar nas flores, nas árvores, nas plantas, algo viçoso, algo bonito, algo atraente. Isso fala de bênção, isso fala de prosperidade, isso fala de abundância. Vocês serão como um jardim regado. E ele vai mais. Ele diz que o Senhor fará de nós uma fonte de águas que nunca secam. Vocês serão como um manancial, cujas águas nunca secam. Jesus também disse: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Uma referência ao Espírito de Deus. Mas aqui está falando que você vai ter vida abundante, vida frutífera. Também ele nos diz que nós reconstruiremos o que está arruinado. Não importa quão arruinada esteja a sua vida, quão arruinado esteja cada área da sua vida, vocês reconstruirão as antigas ruínas. Fala de Deus recompondo, Deus consertando, Deus endireitando. Podemos pensar nisso em termos de restauração emocional, cura emocional, cura de relacionamentos. Aquilo que aparentemente está perdido, Deus promete restaurar, fazer novo. Também ele promete que nós levantaremos os fundamentos de muitas gerações. Eu não sei se você tem analisado, existe um complô do inferno para acabar com a família, com os valores da família, com os princípios da família, com os fundamentos da família. Isso vem de várias formas sutis, e isso não vem de Deus, isso vem do inferno, vem de ideologias que pregam e ensinam que o meio de se chegar ao poder é você destruindo a família. É destruir os fundamentos sobre os quais Deus estabeleceu tudo. E tudo começou com a família. A primeira coisa que Deus fez foi constituir uma família. Gênesis capítulo 1, 2. Nós vemos isso. Então, levantar os fundamentos é voltarmos-nos para aquilo que é o certo, é o direito. Levantarão os fundamentos de muitas gerações, aquilo que é o alicerce, onde nós devemos construir
as nossas vidas onde elas deveriam estar sendo construídas, mas ele diz, levantarão os fundamentos. Pode estar arruinado, ele vai fazer com que as coisas voltem a ser como eram. E ainda, nós seremos chamados de reparadores de brechas. O que são reparadores de brechas? Brecha é o lugar através do qual o inimigo coloca a sua cunha, ou é através do qual o inimigo penetra. Então, eu e você temos que reparar as brechas que detectarmos primeiro em nós. E depois podemos ajudar os outros a fecharem as brechas que existem na vida delas. Mas se eu não fechar primeiro as brechas na minha vida, eu não poderei fechar as brechas na vida de ninguém. Mateus 7, 3-5, diz assim: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então eu preciso consertar primeiro a minha vida, para depois ajudar outros a consertarem a sua vida. Também isso diz respeito à oração. Ezequiel 22:30 diz assim o Senhor: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Aqui está falando de intercessão, alguém que clamasse pelo povo, que intercedesse pelo povo. Você precisa interceder por você mesmo, precisa interceder pela sua família, sua esposa, seus filhos, seus netos, se você os tem. Você precisa interceder por pessoas que você está vendo, estão caminhando para a ruína e para a destruição. Eu tenho visto com tristeza pessoas que deixaram os fundamentos, pessoas que parece se perderam no tempo e no espaço, estão caminhando por caminhos paralelos que não são os de Deus. E se você tem alguém assim na sua família, alguém assim que você conhece de perto, algum irmão, alguma irmã, você é convidado a se colocar na brecha, como reparador das brechas, intercedendo. E, se for o caso, ir a esse irmão, a essa irmã e falar com ele: olha, você está andando fora dos caminhos de Deus. E procurar trazer, não para acusar, mas para trazer de volta para os caminhos. E, por último, diz: nós seremos chamados de restauradores de veredas. E serão chamados de restauradores de veredas para que o país se torne habitável. Fala de caminhos por onde as pessoas possam transitar. Há 1 ou 2 domingos atrás, nós vimos em Marcos 1 e 2, que esta era a missão que João Batista tinha. Ele deveria endireitar os caminhos tortuosos.
O texto diz, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E fala de montes sendo nivelados, de vales sendo aterrados, caminhos escabrosos sendo consertados, endireitados. Era essa a missão de João, para que um povo que andava desapercebido, muito à vontade, fora dos caminhos do Senhor, voltasse a ouvir o Senhor, para que quando Jesus viesse, eles estivessem preparados para ouvir a sua mensagem. Era essa a missão de João Batista. Então, o Senhor quer que nós sejamos chamados de restauradores de veredas. E a gente faz isso preparando corações, e mais uma vez através da oração, através da palavra, confrontando com amor, não com acusação, mas com amor, quem nós vemos que está se distanciando do Senhor. Conclusão: o jejum verdadeiro deve nos levar ao conhecimento da vontade do Senhor. O conhecimento da vontade do Senhor através da Escritura e da nossa relação com Ele, Ele falando conosco. Deve nos levar à reflexão, deve nos levar a ouvir o Senhor, deve nos levar a uma mudança de atitude, deve nos levar à correção do rumo de nossa vida. Por isso estamos orando por quebrantamento, por convicção de pecado, por arrependimento, por renovação da mente, por mudança de vida, por um avivamento e ainda por salvação de vidas. Será que a nossa vida tem realmente afetado a vida de outras pessoas para que elas tenham o desejo de conhecer o Cristo que nós conhecemos? Ou a nossa vida está igual a de todo mundo? Então não faz diferença. Será que as pessoas vêm até nós para perguntar: o que é que você tem que é diferente? Por que você age dessa maneira? Será que alguém já fez essa pergunta para alguns dos que aqui estamos? Se o jejum não nos levar a tanto, será como um mero exercício religioso. Será mera formalidade legalista. E que o Senhor tenha de nós misericórdia. Você pode dizer amém? Então feche seus olhos. Senhor, é isso que clamamos, por misericórdia. Que o Senhor venha olhar para nós com misericórdia. Que o Senhor nos dê corações quebrantados, humildes. Que realmente se dobrem diante de Ti. Venha operar em nós, Deus, convicção de pecado, arrependimento, renovação da mente, mudança de vida. Traz um avivamento em mim, em cada um dos que aqui estamos. E usa-nos para alcançar outras vidas também. Por isso clamamos: Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, individualmente, de nossas famílias, desta igreja. Tenha misericórdia de nós. E vem nos ouvir, vem atentar para cada um de nós, para todo o teu povo, que se chama pelo teu nome neste lugar.
quando sairmos daqui, leva-nos em paz, seguros, cercados pelos teus anjos e livres do mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.